Estamos aqui no programa Além da Notícia hoje falando sobre a quiropraxia. E você que está nos acompanhando está descobrindo coisas impressionantes, muitos casos aqui surgidos, doutora Janice. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, lá de Campo Grande, Mato Grosso, a Shirley, ela está dizendo assim, a pessoa que sofre de tendinite tem tratamento e cura na quiropraxia? Shirley, é muito comum nós atendermos pacientes com a tendinite devido ao, como eu venho falando o programa inteiro, que é uma diminuição pela má postura, né? Normalmente são pessoas que têm tendinite, acomete em costureiras, digitadores, né? Hoje, quem é que não tem um computador em casa que leva a cabeça para frente do tronco? E isso vai fazer com que você estrangule os nervos que irrigam os braços, né? Então, tem esse tipo, tem vários tipos de tendinite. O fortíssimo hábito, para não chamar de vício de hoje, o tempo inteiro está assim, né, doutora? Sim, também, uma tendinite do dedão. Né? Então, as pessoas têm queixado muito formigamento nas mãos, justamente por deixar a cabeça pendurada para ver a própria cabeça assim também celular. pode gerar um mal-estar, não pode? Pode. Então, mas existe, a tendinite é uma inflamação do tendão. Então, o tendão a gente tem esparramado pelo corpo inteiro. Né? Se ela está falando da tendinite dos braços, sim, das pernas, da virilha, tem vários, né? A quiropraxia ela vai ajudar nessa potencialização da restauração do próprio corpo, tirando quando você origina um desvio da coluna vertebral. Né? Doutora, tem um monte de casos aqui, eu vou falando casos. rapidinho aqui, a senhora vai levando o tempo que for preciso para explicar. Tá. Minha mãe tem mioelopatia cervical compressiva, não tem cura. A quiropraxia dá jeito? Diretamente na mielopatia. Mioelopatia. Mielopatia. Isso. Então, foi na formação do organismo dela, né, houve uma degeneração, não foi completado a formação correta da medula. Né? Diretamente, a quiropraxia ela não vai curar, como ela mesma sabe, que não tem cura. A quiropraxia ela pode ajudar na qualidade de vida dela, ajudando a restaurar, manter movimento, orientar o que ela pode fazer, né? Como eu falei sobre a água, de beber bastante água e verificar a questão postural. Mas tratar, existe algumas questões da mielopatia, tem que ver qual é o tipo, né, que ela teve, qual o local que ela teve, se é possível de ajustamentos ou não. Todavia, uma melhora na qualidade da vida dela para aliviar um pouco as dores e tudo. Ou se ela tem restrições, né? Porque dependendo, ela pode estar tão restrita que não pode mais ajudar. Possivelmente, há alguma situação em que o quiropraxista pode sim ajudá-la. Doutora, a senhora já recebeu casos como este aqui da Lucy Cleide? Ela diz assim, desde os 18 anos sofro de enxaqueca e também devido à minha postura, estou com um pequeno desvio na vertebral, já tentei vários tratamentos, mas sem êxito, também tenho bruxismo. Sim. Vamos falar sobre a questão do sistema neurológico sendo pinçado, que estimula a atenção sobre a articulação da temporomandibular, né? Então, ela já sabe que tem uma coisa desencadeando que é a má postura. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu tento melhorar a minha postura, mas aumenta a minha dor, logo eu volto para a postura errada. Por quê? Existem vértebras que não estão conseguindo se movimentar devido muito tempo fora da posição. Então, você tem... É ali que a senhora entra com o ajuste, aquele ajuste que a gente viu. Exato. Daí a especialidade, né? Daí o surgir dessa profissão tão maravilhosa que vai cuidar de quem cuida da gente, né? Que é o nosso corpo. Então, Ronaldo, se voltarmos como nós fomos formados lá na barriga da nossa mãe, né? Então, você tem a formação do tubo neural, que é a medula, e depois forma a cabeça do feto, para depois virem as vísceras, né? Os membros, podia até ter feito um vídeo desse, mostrando como é a nossa formação. Então, como que surgiu toda essa natureza? Né? Então, a primeira que formou foi o nosso sistema nervoso. Né? Depois vieram as vísceras, né? Depois vieram os membros, a formação das pernas, dos braços, dos dedos, das mãos.
né? Então, é nisso que foi aquele estudioso que eu te falei, que criou a profissão de quiropraxia, se concentrou. Como que é a origem da doença? Como é a origem da dor? Né? Uma interferência daquele primeiro que se formou, que é o sistema nervoso, né? Então, aí vieram os ossos, não falam assim, que eu falo assim, o bebê é muito molinho ainda, é muita cartilagem, ainda não formou o osso, né? Então, daí que se veio essa questão de se tratar o que protege quem veio primeiro, que foi o sistema nervoso. Muito bem. Eu vou agora conhecer aqui a história da Glauce, que também, relatando, a doutora Janice vai poder comentar logo a seguir. Vamos ouvir. Meu nome é Glaucia, eu tenho escoliose, passei por diversos tratamentos, como fisioterapia, acupuntura, com remédios, né, até conhecer a quiropraxia. Ao conhecer a quiropraxia, minha vida mudou totalmente. Fiz o tratamento, estou em manutenção no momento e, tipo assim, a qualidade de vida que você tem depois que você está fazendo o acompanhamento, fazendo o tratamento com a quiropraxia, é totalmente diferente. As dores sumiram, aí a qualidade de vida vem devido a assumir o mal-estar, o aborrecimento que você fica devido a tantas dores. E como me fez tão bem, eu quis passar para as outras pessoas, e como a gente preza pelas pessoas que a gente ama, eu trouxe a minha mãe, que tem artrose, e como ela também já passou por vários tratamentos, o dela bem pior. Está sendo bom esse tratamento para ela, chamado quiropraxia. Tá aí, doutora. Pode comentar o caso delas também. Sim. A gente também tem uma imagem, o que ela falou da escoliose, né? Então, desde aquele comentário sobre a carteira, a escoliose é um desvio que ocorre na coluna. Então, a literatura diz de origem idiopática, que não se sabe por que a pessoa entortou, né? Então, tem crianças que começam a desenvolver... É ali, doutora? Isso, ao lado esquerdo é a nossa coluna reta, né? Então, ali deveria ser o normal. E a escoliose, ela faz um desvio lateral. Olha, se você está prestando bem atenção, você de casa, a da direita ali está torto ali. Pode olhar, na altura da barriga, olha. Isso. É? Então, e lá para o cérebro, ele vai tentar se compensar, né? Porque o nosso cérebro, ele vai sempre tentar manter os olhos na linha do horizonte, né? Então, se a base está torta, ela vai haver uma compensação. Lembra que os nervos são pares de nervos, como tem a coluna aqui. Então, sai para os dois lados pares de nervos. Na questão da escoliose, a pessoa vai ter sintomas, né, ocasionados pela interferência desse desalinhamento. E o quiropraxista, ele vai manter, né, o movimento, porque há uma sobrecarga, ela joga o peso mais para um lado do que para o outro. Sim, doutora, é interessante. Olha, olhando para esses dois corpos aí, lá no seu consultório, a senhora, com as mãos e com a ajuda de alguns equipamentos, faz com que o corpo da pessoa volte àquela normalidade ali da figura da esquerda, não é? Tá. A pessoa volta novamente, ela vai voltando ao normal. Não, o que a gente vai ajudar é novamente tratar na questão da potência de o corpo se restaurar. Como a pessoa já é adulta, né, ela já sofreu desgastes, né? Então você melhora para que não piore, né? Então você estabiliza, ou como já está desenvolvido o corpo, tem uma descompensação muscular, um músculo mais forte do que o outro, porque desde bebê ela começou a irrigar mais para um lado do que o outro. Então, existe o desgaste, então o que a gente faz é potencializar, diminuir as dores, como ela já passou da fase, ela não tem mais aquelas queixas de não ter ânimo para sair, para se divertir com os amigos, conversar, uma irritabilidade, né, que dor é uma coisa muito chata, né, e ela então faz o quê? A manutenção reta, a pessoa dificilmente vai ficar. Volta a ficar. Doutora, tem aqui várias perguntas. Olha, lá de Porto Alegre, a Terezinha, tudo bem, Terezinha? Ela diz assim, quiropraxia pode ser usada em quem tem osteoporose. Depois tem aqui, quiropraxia ajuda na síndrome do túnel do carpo. E tem também aqui a Silvana que diz, qual a diferença da osteopatia para a quiropraxia? O que a senhora pode falar de tudo isso ao mesmo tempo aí, doutora? Tá.
Primeiramente, ela perguntou Da osteoporose. osteoporose, né? Então, a osteoporose é uma fraqueza, uma perda da calcificação. O quiropraxista, ele vai checar se há uma outra mobilidade, uma outra técnica que não seja a manipulativa. Às vezes, dependendo do grau da osteoporose, sim, ela pode ser ajustada. Inclusive, já tem pesquisas que com o tratamento de quiropraxia você devolve, né, a calcificação, mas ela não é tão rápida, né, não é uma coisa engatilhada. Né? Então, depende muito da técnica que o quiropraxista vai utilizar, então eu preciso de uma boa avaliação. Né? Só parar aqui, avaliação. A pessoa que quer procurar a senhora ou qualquer quiropraxista no Brasil, qual é a forma de contato? A pessoa chega, marca uma primeira consulta. Isso. A senhora faz uma avaliação da pessoa, do quadro dela. Isso. Então vai ser avaliado movimentos, né? Ela vai contar uma história de como que surgiu, para ela entender o que está acontecendo, né? O que originou, né? Normalmente são as dores ali que levam o paciente. Então é explicado para ele o que vai acontecer. Então é demonstrado, inclusive quando ele vai com os exames. É né? melhor ainda para a senhora? Sim. A gente pode explicar para ele poder saber como que ele deve se tratar a partir disso tudo, né? Ele ajudar no tratamento, porque não depende só do quiropraxista, então são as mudanças do paciente, dos hábitos do paciente, né? Então tudo isso é feito tanto na avaliação, orientação, né? E o tratamento, que não é em uma única visita. O tratamento, ele pode durar quanto tempo e de quanto em quanto tempo a pessoa precisa voltar? Vamos lá, então não existe alta, né? Então o paciente ele não deve abandonar, assim como cuidamos dos nossos dentes. Como ela disse, é uma manutenção que tem que manter sempre. Isso, como a gente cuida dos nossos dentes, diariamente nós escovamos os dentes até mesmo mais que uma vez, né? Quando o paciente ele chega no consultório, é necessário mudar o quadro de que o corpo estava acostumado a sobreviver, né? Então, é feito uma rotina de tratamentos para ajustamento, como você iniciar uma dieta ou começar uma academia. Né? Não adianta você ir uma única vez para a academia. Então, você reestruturar o que a sua coluna estava habituada há 10, 20, 30 anos, né? São 5 anos de dor, 2, que seja. Né? Então, é necessário estimular o corpo para que ele consiga se reorganizar, né? E depois é feita a manutenção, porque ele tem uma tendência. Nós todos temos aqueles fatores físico, químico e psicológico que não tem como blindar. Doutora, deixa eu só tocar no outro assunto. Eu já fiquei sabendo de muitos casos de pessoas que com problemas diversos, hérnia de disco, problemas de coluna diversos, chegaram a fazer cirurgia e não resolveu, a pessoa continuou sofrendo. A quiropraxia ela pode ajudar a pessoa, mesmo em casos extremos que já tentou de tudo, ela pode ajudar essa pessoa a viver melhor e até achar uma solução para problemas graves? Sim, ultimamente tenho tido alguns desafios desses dentro do consultório, né, de pessoas que se submeteram à cirurgia, não tiveram o sucesso que esperavam, né, porque até mesmo a hérnia de disco não era a causa. Muitas vezes podemos sim ajudá-lo, né? E nem tudo dependendo de como que é a técnica da cirurgia que foi utilizada. Então, se restaura onde a cirurgia foi aplicada, porém prejudica as proximidades da cirurgia. Como a pessoa fica muito tempo acamada, ela tem uma perda de força muscular, então é um trabalho mais multidisciplinar, onde precisamos de educadores físicos, até mesmo fisioterapeuta, né, para poder completar essa ajuda aí para esse paciente pós-cirúrgico. Acabou o programa, doutora. E agora? As pessoas em casa querem ouvir mais. E agora? Gente, não vai dar mais tempo. Doutora, por favor, formas de contato ou de encontrar um quiropraxista no Brasil. O contato da senhora já deve estar aparecendo aí também, mas em outras partes, a senhora é de Brasília, em outras partes do Brasil. Sim, para a pessoa ela saber, contactar mais perto da casa delas, é o site do quiropraxia.org.br. Né? Então, é quiropraxia, é Q-U-I-R-O-P-R-A-X-I-A. Como está aparecendo aí na sua televisão. Que bom. .org.br. Então, lá ele encontra
profissionais certificados, profissionais que fizeram uma faculdade, né? Então tomar muito cuidado aí, né? Mas nesse site ele vai saber se a pessoa é ou não é. E eu quero pedir quiropraxista. perdão a tanta gente que enviou tantas questões importantíssimas. Eu sei que para você é importante, não deu para a doutora Janice responder, mas eu vou repassar para a secretária da doutora Janice, para que ela dê respostas depois, pode ser, né, doutora? Sim. Bom, e eu muito obrigado a você que esteve conosco. Doutora Janice, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Ronaldo. É um prazer muito grande. Os quiropraxistas do Brasil inteiro agradecem um programa tão bom que leva essa profissão para o mundo inteiro. Muito obrigada. Obrigado. A você de casa também continue com a programação da Canção Nova. Está chegando aí um programa espetacular. Que Deus abençoe você. Até a próxima semana aqui no Além da Notícia. Até lá, boa noite.